Conteúdo, eu costumo usar um termo que não é meu, né? Mas conteúdo é rei, no sentido de quê? De trazer a essência daquilo que você quer passar. Não adianta você ter um estúdio com câmera, videomaker, tal, mas se você não consegue passar e atingir o público que você quer com o seu conteúdo. Então, mais do que simplesmente apertar um botão, ir lá e publicar, é todo o processo antes de posicionamento, criar o roteiro, pensando no cliente, o produto, a embalagem, como entregar isso depois. Aí depois a entrega fica a respeito da empresa. Né? Então todo esse alinhamento do processo antes do produto, que a gente chama de embalagem digital, né? Que eu faço junto, personalizado ali com o cliente. Você tem que ter 3 coisas. A atenção é a busca que você quer. Intenção, que gera transformação. Só que aí quando você começa a fazer isso, você não começa pela atenção, você começa lá pela transformação. Qual o objetivo que você quer fazer com aquele conteúdo? Porque uma apresentação é um conteúdo, e é isso que eu costumo bater na tecla com os meus clientes. Quando eu falo de conteúdo, a primeira coisa que as pessoas pensam é YouTube, Reels. Mas não, cara. Um texto, um e-mail é um conteúdo, você entende? Sim. Quando você manda lá um Twitter, é um conteúdo. Quando você cria um carrossel, é um conteúdo. Um áudio, um podcast, né, como aqui, por exemplo, é um conteúdo. Sim. Então as pessoas ficam se prendendo somente àquilo que é popular, que é viral, mas não necessariamente. Vai depender do quê? Do público e do objetivo. Mas sabe qual é o problema, Celso? É a comodidade. Todo mundo quer ter o que eu tenho, mas ninguém quer fazer o que eu faço, irmão. Essa é a realidade. Você estava falando aí sobre a questão aí do que mais te dá prazer no seu trabalho, e você falando que não é fácil. Irmão, é por isso que é prazeroso. Primeiro que se fosse fácil, qualquer um teria capacidade de fazer. Tá? E não teria esse investimento todo que você teve de tempo, de trabalho, de capital, de tudo, de estudo, de conhecimento para chegar até aqui, irmão. E são geralmente na nossa profissão, vou englobar todas as nossas, o que mais te gera transtorno, o que mais te gera dificuldade, geralmente é o mais prazeroso, que você tem que investir muito mais tempo, muito mais conhecimento, você aprende muito mais, o aprendizado seu é incrível com aquilo dali, então isso se torna algo que no final se torna muito prazeroso. E você pegar algo do zero, que foi basicamente... Eu vim do zero, poxa. Esse é um exemplo de cliente. O meu negócio com comunicação perante as câmeras, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, por mais que eu trabalhei com venda a vida toda, lidar com o público não tem um problema. Se eu precisar subir numa plateia ali com 100, 200 pessoas, eu falo muito bem com todo mundo. Ligou uma luzinha ali na ponta de um celular ou na ponta de uma câmera, já começa a babar e tremer, maluco, já passa a mão na hora. Era automático. Às vezes conversando com a galera, representa a gente lá. Sobe lá, pra mim não tinha problema nenhum em representar a galera. Mas quando eu ligava a câmera, eu falava, que dificuldade, então travava, eu olhava para aquilo, eu ficava preocupado com as palavras que eu estaria utilizando, eu ficava com o meu gesto. Depois eu fui entender que tem que ser eu de qualquer forma. E vou falar para ti, sou eu que tô passando. Se você não tá gostando, irmão, me desculpa, passa para cima. Seja muito bem-vindo ao Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de apoio, conexão e informação. Eu sou o Felipe Diniz. E eu sou o Igor Bulhões. E hoje, o nosso papo é com um convidado que está sempre por trás dos bastidores, mas hoje está aqui como convidado principal. Celso Carvalho começou sua trajetória como barbeiro, atendendo em casa mesmo no bairro, mas percebeu que se quisesse crescer, teria que aprender a se comunicar. Foi assim que mergulhou nas redes sociais. Começou a criar conteúdo para divulgar seus serviços e acabou despertando algo maior. Fundou barbearia, formou dezenas de profissionais, virou referência. Mas no processo descobriu que sua verdadeira paixão era ajudar outros empreendedores a comunicar suas ideias. Vendeu a barbearia, montou um escritório, criou um estúdio e hoje é estrategista de conteúdo, produtor digital e está lançando seu curso próprio. Nada mal para quem começou com uma tesoura na mão e uma ideia na cabeça. Se você curte histórias de empreendedorismo, recomeço e transformação de vida, já curte, compartilha e comenta nesse vídeo do episódio de hoje com Celso Carvalho. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas. Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixe de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado, meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. Celso, seja muito bem-vindo ao Voz na Cidade Podcast.
esse projeto que você é um dos idealizadores. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. E conta pra gente, sua vez de falar um pouco, como tá a tua vida hoje, como tá a tua rotina, cara? Então, eu que agradeço aí pelo convite, né? Na verdade, eu tô sempre aqui, só que raras vezes eu apareço. A única vez que eu apareci mesmo foi quando eu entrevistei você, não foi? Na sua história, né? Isso. Foi isso aí. E tal. Então, como o Felipe já adiantou, né? Eu sou um dos idealizadores, né? Fundador são vocês dois, né? Mas eu que dei o apoio aqui na conversa. Quem quiser saber mais a história, é só procurar lá no podcast Vai na Cidade, o episódio que o Igor conta a história dele, e ele vai contar um pouco ali do episódio e também no episódio 1. O episódio 1 também fala ali sobre a história, como é que surgiu essa ideia e tal. Bom, vamos lá responder a pergunta de o que eu faço hoje, né? Hoje, se eu fosse falar assim resumidamente, eu sou um estrategista de conteúdo. E o que é um estrategista de conteúdo? É a pessoa que é responsável pela comunicação digital de uma empresa, de uma pessoa, de uma marca. Ou seja, eu faço com que as pessoas que às vezes têm uma ideia, um produto ou um serviço, consigam expor isso aí através das redes sociais, através da internet, né? Com um conteúdo autêntico, esse é o grande diferencial, né? Então, um conteúdo autêntico e que fale diretamente com o público dele. Então, esse é o meu diferencial hoje como estratégia de conteúdo. E mais do que isso, eu também consigo fazer isso de uma forma leve, porque uma das maiores dores dos meus clientes é exatamente na hora de produzir conteúdo, e vocês sabem disso, falta de tempo, não saber o que falar, falta de uma estrutura, de calendário de conteúdo, até mesmo como é que grava, então é muita informação. Então eu entro nesse processo aí, ajudando a criar o posicionamento, a voz dele na internet, e depois trazer isso através de um método, onde ele consegue fazer isso de passo a passo no dia a dia. Então hoje praticamente eu faço isso, eu presto serviço para empresas e pessoas. E além disso também, eu estou lançando agora um produto, né, que tem a ver com isso, né? Porque muitas vezes as pessoas não precisam necessariamente de uma assessoria ou de uma consultoria. Às vezes ela só precisa de uma ferramenta simples para poder executar no dia a dia ali. A gente chama de low ticket hoje em dia, no termo inglês, né? Mas é um produto de entrada. Produto baratinho, só para resolver um problema específico. Tipo um manual, algo assim, não? É tipo um manual, um guia, né? Rápido que a pessoa consegue acessar ali e já produzir o seu conteúdo lá, o seu Reels, sem precisar ir num estúdio, sem precisar contratar um videomaker. Com o celular dele ele consegue, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco mais para frente. Não, com certeza. É maravilhoso, Celso. E assim, a gente já conhece um pouquinho do seu trabalho, mas essa ajuda que você dá para as pessoas poderem divulgar os seus produtos é super importante, que às vezes o cara tem uma bela de uma empresa, às vezes produz alguns produtos maravilhosos e ele tem essa dificuldade de poder trazer essa visibilidade ao produto dele, a levar esse produto até a população, e você faz um trabalho excelentíssimo nessa parte, irmão. E é muito importante, né? Porque não adianta nada você ter empresa, às vezes um gigante, como você falou, e não saber se comunicar com aquela pessoa do dia a dia, né? Que tá ali, que vai comprar, que vai estar ali vendo o seu produto e não saber falar com ela, né, Celso? Verdade. Então, assim, diferente de uma agência, né? Que a agência também tem esse papel, uma agência de marketing, né? Sim. Diferente da agência, o meu papel ele é mais personalizado, ele é mais um a um. Tanto que eu não tenho muitos clientes de consultoria e mentoria. Esses clientes eu tenho poucos. Eu vou ter uma meta ali de 8 a 10 clientes para atender, recorrente. Tem cliente que está comigo há mais de ano. Sim. E eu trabalho com ele de forma personalizada. É muito íntimo o trabalho. Porque eu quero realmente entender quem é a pessoa que está ali por trás da marca, ou qual é o que a marca quer passar. Às vezes não é uma pessoa, por exemplo, tem um cliente que é uma escola de cursos presenciais e online. Ela está migrando para o online. Então, quer dizer, não tem uma cara, não tem um rosto. Sim. Mas aí como é que a gente puxa a essência disso? Mas tem que ter alguém falando. E como é que consegue falar isso, atingir o público? Então, é exatamente esse processo que eu ajudo. Na questão do conteúdo, né? E conteúdo, eu costumo usar um termo que não é meu, né? Mas conteúdo é rei. No sentido de quê? De trazer a essência daquilo que você quer passar. Não adianta você ter um estúdio com câmera, videomaker, tal, mas se você não consegue passar e atingir o público que você quer com o seu conteúdo. Então, mais do que simplesmente apertar um botão, ir lá e publicar, é todo o processo antes de posicionamento, criar o roteiro, pensando no cliente, o produto, a embalagem, como entregar isso depois. Aí depois a entrega fica a respeito da empresa, né? Então todo esse alinhamento do processo antes do produto, que a gente chama de embalagem digital, né? Que eu faço junto, personalizado ali com o cliente. Se tu parar pra pensar, é uma parada muito importante, porque hoje o mundo hoje está cada vez mais rápido, né? E às vezes se a pessoa não se prender, pelo menos como você falou do roteiro, né? Não tiver uma coisa que prenda a pessoa naquele vídeo nos 10 primeiros segundos ali, ela já não vai ver. Vai passar direto, vai ver outra coisa. E é esse preparo que você faz. Exato. Por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente, uma mentorada, né? A gente chama de mentorada, né? A gente mentora. E eu estava falando exatamente isso, sobre a importância da atenção.
que ela tá fazendo uma palestra, né? E aí outro, na verdade um mais recente, foi o Mozart, que já teve aqui no episódio, Sim. tô criando uma palestra para ele divulgar o Cruzeiro da Beleza. E aí, nessa palestra, eu criei o primeiro slide, é o mais importante, sabe? E aí, é engraçado que quando eu mandei para ele, era só o slide e um texto e uma imagem. E aí ele falou assim, pô, mas como é que eu vou saber o que eu vou falar? Eu falei, então, aí você pode ter um retorno, um monitor de suporte, mas a imagem que vai chamar atenção ali, você não pode colocar um texto. Ninguém quer assistir aula, você Sim. entende? Ninguém quer assistir, as pessoas querem ver que se aquilo ali resolve o problema dela ou não. É isso que certeza. então por isso que ficou dessa maneira. E aí, eu falei com ele, cara, você tem que ter 3 coisas. Atenção é a busca que você quer. Intenção, que gera transformação. Só que aí quando você começa a fazer isso, você não começa pela atenção, você começa lá pela transformação. Qual o objetivo que você quer fazer com aquele conteúdo? Porque uma apresentação é um conteúdo, e é isso que eu costumo bater na tecla com os meus clientes. Quando eu falo de conteúdo, a primeira coisa que as pessoas pensam é YouTube Reels. Mas não, cara. Um texto, um e-mail é um conteúdo, você entende? Sim. Quando você manda lá um Twitter, é um conteúdo. Quando você cria um carrossel, é um conteúdo. Um áudio, um podcast, né, como aqui, por exemplo, é um conteúdo. Sim. Então as pessoas ficam se prendendo somente àquilo que é popular, que é viral, mas não necessariamente. Vai depender do quê? Do público, do objetivo. Então, por exemplo, o caso dele é fazer uma palestra presencial para pessoas que vão estar presentes ali no local. Então, é um conteúdo diferente, é presencial, para atingir um público que está ali. Então, a atenção que você tem que pegar é diferente. Uma coisa boa, por exemplo, que muita gente não para pensar, numa apresentação, por exemplo, de palestra, que você tem normalmente um telão atrás de você, o pior erro que um comunicador pode cometer, principalmente no caso dele que está iniciando a criar palestras, é ficar com aquele marca-tempo, né, passando os slides na mão, e fica olhando para trás, assim, vira as costas para o público. Olha, a gente está falando de atenção. Se você está virando as costas, você inconscientemente está passando para o seu público o quê? Uma indiferença. Sim. E a gente tende a repetir aquilo que a gente está vendo. Então, por exemplo, se um palestrante está dando aula e andando fazendo apresentação, e ele olha no relógio, qual a intenção? A pessoa que está olhando automaticamente vai gerar um gatilho nela de reciprocidade. Ela vai olhar no relógio também. Sim. Você entende? Então você tirou a atenção, ou seja, o objetivo e o desafio de um palestrante num local físico, ainda mais hoje em dia com um celular na mão, é manter a atenção das pessoas o tempo todo. E isso, o olhar, igual eu estou fazendo agora com vocês, é essencial. Se ele desviar, olhar no relógio, olhar para a tela, já era. Ele perdeu a atenção das pessoas. E aí tem que ficar olhando para um, olhando para outro, chamar atenção e tal, interagindo. Então, isso é conteúdo, você entende? Agora, tudo começa onde? Lá na transformação. Qual foi o objetivo que eu queria fazer com essa apresentação? Vender o Cruzeiro da Beleza. Qual é a intenção? Fazer com que as pessoas comprem. E qual é a atenção? É fazer com que as pessoas prestem atenção em mim. Então, quando você junta tudo isso, aí vira atenção, que tem mais intenção, que gera transformação. Olha que bacana. E a galera, além de conhecer a tua história de vida, ainda tá tendo uma aula gratuita. Olha só. É Aula a prática do dia a dia. do que está por vir no que ele vai lançar ainda. verdade. Com Isso é daqui a certeza. pouco, daqui a pouco. Só a palhinha. É só uma palhinha. Ô Celso, você tá contando um pouquinho da sua história de hoje, a sua história atual pra gente, tá? Mas eu sei que nem sempre foi assim. Conta um pouquinho pra gente como tudo iniciou, da onde surgiu essa ideia de começar com essa parte de divulgação, com essa parte de redes sociais. Cara, eu saí falando, né? Aquele clássico, né? Eu nasci em 1980. Não, o ponto aqui é o seguinte, aqui, não tem como eu não resgatar isso. A gente é fruto do meio, né? Fruto da onde a gente nasceu, a cultura. Então, assim, eu lembro, né, desde pequeno, ser exposto à comunicação. Como? Na igreja. É o que acontece muitas vezes com músicos, né? São expostos ali na igreja a um violão, um teclado, né? Porque minha família, ela é essencialmente cristã. Cristã evangélica da igreja batista. Então, o batista tradicional, principalmente da minha época, eu tô falando dos anos 80, 90, eles têm um hábito de ter escola bíblica dominical, onde meio que estimula os participantes a lerem a Bíblia em voz alta e no meio de um público razoável, né? Na minha igreja tinha bastante gente, eu morava lá na Baixada Fluminense, né? Em São João de Meriti ali. Então, Nilópolis. Então, o que acontece? Eu nasci em Nilópolis, depois para São João de Meriti. Então, em Nilópolis ali, na Igreja Batista, era uma igreja batista central do bairro ali, que era grande. Então, imagina, você chegar numa escola bíblica dominical, cheio de gente sentada na cadeira, com uma escola, né? E aí você tem que levantar e falar. Então, assim, eu tremia, eu ficava todo nervoso e tal. Com a exposição daquilo, a gente vai aprendendo, vai tomando domínio daquela coisa. Eu lembro, então, a primeira coisa que me deu estímulo à comunicação, de forma geral, foi isso. Aí depois também veio a questão da identificação com a música. Meus pais, tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe, eu tinha mania de ficar sentando, assim, eu lembro até hoje, pequenininho sentado, no meio assim, e eles fazendo vozes, sabe? Um de tenor, outro de barítono e tal, várias vozes. Eu cresci naquele ambiente musical.
Então, eu também fui estimulado por isso também, então comecei também a cantar na igreja, aquela coisa toda. Eu lembro que o pessoal parece um bezerro cantando, cantando aquela coisa toda e tal. Expondo ali, desde pequenininho, cantando na escolinha bíblica dominical, cantando ali na escolinha e tal. Então, quer dizer, eu fui naturalmente expondo as pessoas. E lidando com o medo da rejeição, o medo da crítica, que por incrível que pareça, é o que impede muita gente de levar a sua comunicação, seja para a internet, ou seja para um negócio local, seja o que for. É o medo de aparecer, é o medo de se expor. O que as pessoas vão falar? Ah, virou blogueirinho. Ah, Igor, pô, fala sério, velho. Tu é raiz, pô. Tu é o cara do agro. Que porra é essa de ficar criando podcasts, não sei o quê, entendeu? Os caras não sabem nem falar às vezes, né? Podcast ou podcast, tal, não sei o quê. Então, esse romper da comunicação, isso são poucas pessoas, vou falar pra tu, que tem essa exposição que eu tive. Então, eu dou mérito a essa minha influência, em primeiro lugar. Agora, vamos mais pra frente. Devido a isso também, eu tenho na minha família 2 vendedores, meu pai e minha mãe. Então, vendedor, você sabe que tem que se comunicar. Tem que ter lábia. Então, tem que ter lábia. Né? Então, essa influência, seja da cultural da família, a influência na igreja, exposição na igreja, mais essa influência das vendas, vendo meu pai e minha mãe falando de venda o tempo todo, e sendo influenciado também pela leitura de vendas. Então, assim, eu leio o livro, que na época não tinha YouTube, não tinha internet. Eu leio livros de venda desde pequeno, desde adolescente eu me vejo lendo. Então, o primeiro livro que eu li de vendas, que envolve comunicação, foi o maior vendedor do mundo, acho, se eu não me engano, Diogo Mandino, acho que é o nome. Que tem os pergaminhos, cada pergaminho, tal. Cara, e na época eu vendia. Então, eu sempre fui vendedor. Eu lembro até hoje que meu pai falou assim, tu quer ganhar dinheiro, então tu vai vender. Aí botou pra mim na casa da minha avó, na época, comprou lá no atacado lápis, borracha e tal, e botou uma banquinha lá na porta lá, e as criançadas que passavam com as mães na rua, eu ficava vendendo ali. Foi ali que eu tive a minha primeira experiência em comunicação. E eu tinha que abordar aquelas pessoas, não tinha que ficar sentado esperando. Sim. Eu tinha que ir lá, abordar do meu jeito e tal. Então, assim, cara, essas exposições foram me formando, você entende? Então, por que eu tô falando isso, cara? Porque hoje as pessoas às vezes veem eu falando assim, tão fácil, né? Na mente deles é tão fácil. Não sabe que tudo isso misturado, fora muito estudo, muita prática, depois muito curso que eu fiz de comunicação, de oratória, de coach, de PNL. Então, tudo isso, a gente teve uma profissional de PNL coach, né, da última vez aqui. Então, tudo isso somado, mais a minha experiência como vendedor, que eu já fui vendedor ambulante, né? Então, quer dizer, tudo isso, cara, somado, que me faz ser quem eu sou hoje. Mas respondendo a sua pergunta, não foi isso que fez eu migrar para a internet e comunicar, não foi isso, tá? Mas foi uma soma disso antes, para aí sim chegar no ponto agora. E qual é o ponto agora? Quando eu vim para a cidade aqui, que me apaixonei por a cidade, né? Tanto que casei com uma menina daqui, que é minha esposa, eu comecei a trabalhar, na época, na Aviação Progresso, como motorista. E ali, por incrível que pareça, ali na Aviação Progresso, eu estava exercendo meu papel de comunicador. Seja para lidar com o meu colega, seja para lidar com a liderança e tal. Tanto é que na época eu já dava coaching, porque na época o coach estava em alta, né? Só que o coaching é uma coisa muito generalizada, né? E eu na época eu atendia vários clientes, cara. Mesmo como motorista. Eu lembro que falava assim, gente, eu não sou motorista. Eu estou motorista. E de tanto falar isso, uma vez o evangelista, que acho que até hoje é o gerente lá, né? Sim. O evangelista foi e falou assim, pô, amigão. Eu falei aquele jeito, ele, amigão, o dono da empresa vai vir aqui no final do ano. E eu queria que você fizesse uma palestra de final de ano. Já que você fala bem, não sei o que. Eu falei, claro, montei a palestra e tal. Chegou no dia, eu apresentei. Quando no final da palestra, o dono falou assim, olha, eu tava procurando um cara igual você. E fique sabendo que a gente vai aproveitar a prata da casa. Aí naquela hora virou uma moeda de a faca de 2 gumes. Por um lado, óbvio, quem não ficaria satisfeito de ouvir isso? Sim. Mas por outro lado, meus colegas ficaram assim, porra. Você entende o que eu tô falando? Você Aquela prega o que se destaca. É o primeiro a ser É o martelado. primeiro a ser martelado. Então ali eu vi que eu fiquei na berlinda. Só que aí depois passei por um processo lá de dinâmica e tal, acabou que não acontecendo. Mas o ponto é, todo lugar que eu passei, eu lembro disso até hoje. Desde quando eu fui motorista de ônibus de caminhão de coleta de lixo lá no Rio de Janeiro. Até gerente de uma empresa de logística ganhando R$5.000, eu tô falando de 13 anos atrás, 14. Tudo isso eu consegui pela minha comunicação. Não foi porque... assim, só por mérito, você entende? Tô falando só porque eu trabalhei esforçado, foi porque eu soube me comunicar, cara. Seja com meu colega de trabalho, seja com quem tá acima, seja com quem tá abaixo na função, deixando claro, tá? Abaixo na função, você tem que saber se comunicar. Então tudo que eu consegui na minha vida foi através da comunicação. Então por isso que eu dou tanta importância à comunicação.
Sou o rei da comunicação? Não, estou longe disso. Mas eu confesso que o pouco que eu sei e o pouco que eu pratico me ajudou a trazer aonde eu estou agora e eu tenho certeza que é o que vai me levar para onde eu quero. Então, como é que começou então? Quando eu vim para cá, eu trabalhei de motorista, depois virei barbeiro, quando a minha esposa era cabeleireira, comecei aqui na minha própria casa. Eu comecei a perceber, isso já falando antes da pandemia, eu comecei a perceber que trabalhando no Poço Fundo na minha casa, pô, aqui é pouco acesso, as pessoas estão mais no centro. Falei, como é que eu vou atrair público? E diferente daquela época do passado, que você botava uma plaquinha, ficava fazendo tal, rádio, TV, já estava nas redes sociais, já tinha Instagram. Eu falei, ok, então vou aproveitar essa demanda e vou começar a fazer propaganda ali. Comecei a fazer propaganda pelo Instagram. Mostrando cortes, mostrando o dia a dia, publicando, tal, começou a vir cliente. Programas de indicação, aquela coisa, tal. Até que um dia um cliente, foi o Ricardo, um abraço Ricardo, um dos meus clientes falou comigo assim, Celso, você dá aula de barbeiro? E aí que entra a comunicação novamente. Muita gente quando é questionada assim, de repente, de uma coisa que não faz, ela costuma falar o quê? Sim ou não. Eu não fazia, então qual que é a resposta instintiva? Não. Só que eu aprendi em comunicação que você nunca pode dizer não. Você primeiro tem que ouvir. Claro que não é o caso aqui agora que eu estou sendo entrevistado, mas numa negociação você ouve. Então eu fiz perguntas, faça perguntas. Eu falei assim, por quê? Quando você pergunta a alguém por quê, tudo muda. Você começa a entender o interesse dele. Exato. Lembra que eu falei? Atenção, intenção, igual transformação. Qual é a transformação que essa pessoa está querendo? Eu começo pela transformação. Qual o desejo dela? Qual é a dor? Mas por que você está perguntando isso? Porque eu estou querendo ir para fora, e lá eu sei que o barbeiro é valorizado, e tal. Mas por que você quer ter aula comigo? Se existe Sebrae, existe Senac, existe... Não, porque você, cara, além de ser meu barbeiro, eu sei que você fala bem e tal, porque mesmo como barbeiro eu estava me comunicando e tal, e eu acho que você poderia me dar essa aula. Eu falei, e se fosse dar essa aula, como seria? Uma vez na semana, duas? Não, uma vez na semana é o suficiente. E aí aquilo que eu falei com vocês, né, a respeito de você ter a intenção, a intenção igual à transformação. Então, no caso, eu comecei pela transformação, fazendo perguntas. E aí quando ele falou, por quê? Não, porque quando você faz 2 vezes na semana, uma vez na semana para mim é melhor. Ele foi me dando todas as necessidades. Ele me dando aquela informação, eu montei um curso baseado no que ele precisava. Você entende? E aí que entra a mentalidade também empreendedora. A gente não pode deixar também de ter essa mentalidade empreendedora. Porque se você não tem mentalidade empreendedora também, você deixa passar. Você não vai falar pra você que eu não tive medo de falar assim, pô, cara, mas quem sou eu pra dar aula? Eu tinha o quê? Eu acho que 1 ano e pouco, quase 2. Tinha gente aqui na cidade que tinha 10 anos ou mais, cara. Eu falei, quem sou eu pra dar aula? Será que as pessoas vão falar que eu tô... Mas eu não me importei com isso. Eu vi como visão empreendedora. Vamos botar que eu tava num degrau 3 da escada de aprendizado de barbearia. Ele estava fora do degrau, você entende? Então, para quem tá fora do degrau e você tá no 3, dá para trazer esse cara do 0 pro 1? Dá. Pronto. Foi assim que eu me posicionei, entendeu agora? Ele tem muito que absorver. Exato. Entendeu? Agora foi isso. Cabeça limpa, tranquilo. Eu não tô enganando ninguém. Eu não tô também fingindo que eu não sou algo que eu não sou. Pelo contrário. Eu tô reconhecendo minha posição, que eu tenho muito que aprender, mas comparado a ele, você entende? Eu posso ajudar ele a sair do 0 pro primeiro degrau. Então foi isso que eu fiz. Então ali eu comecei a fazer comunicação. Aí veio quem? Dona Pandemia. E aí todo mundo, não, vamos fechar, não sei o que, aquela coisa toda. Foi exatamente no meio da pandemia que eu falei assim, não, eu vou abrir uma barbearia mais próximo do centro. Foi quando eu abri a barbearia no Valverde. Um dos meus alunos, que era o Geis, ele veio trabalhar comigo como colaborador. E aí que eu tive que botar mais pressão ainda no anúncio. E mais pressão ainda fazendo conteúdos, dando aula e tal. Pra você ter uma ideia, o faturamento dando aula era maior do que a barbearia umas 3 vezes, mais ou menos. Caramba, olha só. Eu poderia deixar de fazer isso? Claro que não. E aí eu comecei a me expor tanto na internet que os barbeiros da região começaram a me chamar para dar mentoria na barbearia dele. Olha só. Você entende? Tudo através do quê? Da comunicação. E aí eu percebendo que tinha essa dor, comecei a fazer comunicação em volta disso daí. As pessoas começaram a me chamar online. Eu lembro até hoje que eu fui num evento de um grande player, né, do mercado, um grande barbeiro, seu Elis, e por eu ter ido lá e ter postado isso, e ter me comunicado, vieram pessoas que estavam seguindo o seu Elias através do post dele, que repostou, vieram pra mim, tudo foi intencional. Ó, lembra? Intenção. Como é que eu fiz, cara? Eu lembro disso até hoje. Pode perguntar o Geis. Falei, Geis, eu vou subir no palco. Falou, como é que você vai fazer isso? Eu falei, eu não sei, mas eu vou subir no palco. Porque eu tinha a intenção de exatamente fazer isso. Eu subi no palco. Eu arranjei um jeito de subir no palco. Foi gravado, eu gravei intencionalmente. Depois dessa gravação, eu fiz um vídeo. E postei, o seu Elias repostou. Quando ele repostou, começou a chover de gente me seguindo e muitos deles entraram em contato comigo querendo saber da mentoria.
Por quê? Porque antes de eu postar o vídeo, eu já tinha postado um vídeo da mentoria antes. Porque eu sabia que a pessoa ia ver, logo depois ia ver também. Então eu postei um vídeo antes da mentoria, postei um vídeo do seu Elise, postei um vídeo depois. Então todo mundo viu automaticamente meus stories. E esses caras começaram a entrar comigo, ou seja, ali eu comecei a vender consultoria online. E aí eu fiquei nesse processo. Online, tal. Aí comecei a dar aula online, aí o Lucas entrou na parada, comecei a entrar aula com o Lucas, tal. Falei, Lucas, a gente tem que crescer. Vamos para a estação. E ali começou o processo de estratégia de conteúdo, na estação. Porque quando eu fui para a estação, eu falei, cara, eu tenho que chegar chegando, não posso chegar devagar. E eu lembro até hoje, que foi o primeiro vídeo que eu fiz de impacto. Eu peguei um cone, isso aí ficou marcado até hoje lá na barbearia. Se vocês forem Barbefit, no arroba Barbefit, vocês vão ver lá. Opa! Aí sim, chegou o nosso patrocinador, Milas Massas. Pode botar na câmera 2 aí pro pessoal ver. Olha aí, gente, o que trouxe aí? O Juninho sempre surpreendendo. surpreendendo. Até trouxe. Obrigado, Olha aí, gente. Obrigado, que Juninho. isso? Olha só. Rapaz. Olha a pizzazinha doce. Opa, Tô tão controla. empolgado que até o microfone caiu. Olha, gente, olha aí, ó. Aí é diferenciado. Que isso, Olha, isso é Milas Massas, Eu sou hein? suspeito de falar, mas fala aí, o que você acha? Essa hora da noite, sexta-feira, lava a louça? Lava a louça? É hora de lavar a louça, fazer jantar? Não dá nem pra comentar, né? Não dá Olha nem pra só. comentar. A galera, vocês que estão querendo aí, sexta-feirazinha à noite, finalzinho de semana com a família, Milas Massas, a melhor pizza da cidade, tá? E olha só, que pizza diferenciada. E eles não tem só pizza, não. Tem vários produtos lá Tem salgados. esfirras, salgados, tem esfirra tudo que você doce. precisar. A gente é suspeito de falar, né? Mas, cara, ó. Não, e outra coisa também que deixar claro, eles têm um delivery sensacional, rápido. E eu tô falando com o que eu consumo, tá? E outra coisa, a gente falou de fim de semana aí, porque a pessoa pode estar vendo, a gente tá vendo na segunda-feira. Eu já pedi na segunda e terça-feira lá. Olha ó, que bacana. E a entrega é muito rápida. muito rápida, muito quentinho, rápido. cheirosinho. E agora a gente vai parar pra poder... E hoje, para atender melhor o nosso município, o Júnior Isso, tem verdade. uma pizzaria hoje no Valverde, do lado do posto, e tem a sua lá embaixo na Jaguara também. Então a galera de baixo é atendida pela Jaguara, Rapidamente. a galera de cima é atendida pelo Valverde, exatamente para não demorar esse trajeto todo para atender isso o nosso aí. município. Júnior, obrigado pelo E carinho, ficar tá? atento nas redes Novamente. sociais da Milas Massas, que às vezes tem entrega grátis para determinado bairro. É lá na verdade, rede tem social, hein? promoções. Tem é as verdade, promoções. é verdade, tem promoções. Boa, É isso aí, bem lembrado. segue lá, rapaziada. Isso aí. Milas Massa, Juninho é um cara diferenciado. Tamo junto, irmão. Obrigado aí Obrigado. pelo carinho, tá? Vamos comer. E aí, essa parte aí foi quando virou a chave. Porque quando eu fui pra lá, eu falei, cara, eu quero chegar com os dois pés na parada de chegar chegando. E eu falei com o Lucas assim, Lucas, cara, a gente tem que chegar chegando. Eu falei, como assim? Eu vou fazer um vídeo. Como assim? Eu falei, eu criei o roteiro. Eu falei, ó, eu vou pegar um cone, tu vai me filmar. E do nada eu vou chegar na parede assim e... quebrar. Até hoje tem esse vídeo na barbearia. Lá na Barbefit, né? Se botar @Barbefit, você vai ver o vídeo lá do quebrando o cone. E aquilo gerou um o quê? Lembra? A atenção. Então eu peguei, pau, quebra de repente, tu tá lá rodando teu stories lá, teu Reels. Aí de repente vem um cara do nada, pega um cone e quebra. E eu fiz em câmera lenta, assim, os pedaços, e tu vê o pedaço pegando aqui em mim, assim, ó. Caraca. E chegou a ficar marcado em mim, Marcou. assim, marcou a parada, os estilhaços do coisa, pegou. Cara, e aí eu já falo assim, ó, viu? Tu tá, sei lá, alguma coisa, eu falei assim, tu tá mulamba porque tu quer mulamba. Eu falei, você. Agora aqui na Barbefit você pode pagar, não sei o que, a gente lançou na época um plano de você pagar mensal, até hoje tem lá. Paga mensal e você corta quantas vezes quiser, um negócio assim. E aí, cara, eu fiz um anúncio daquilo. Pô, e anúncio, muita gente não sabe disso. Você que tem um negócio local, não sabe disso. Anúncio no Instagram para negócios locais, como barbearia, pizzaria, enfim, qualquer negócio local. É muito mais barato do que fazer, por exemplo, vender curso, por exemplo. Você entende? Ou mentoria. É muito barato, porque é local. Então, com R$6 por dia, você atinge todo mundo todo dia. 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes no dia. E uma das coisas que a gente sabe em conteúdo é que quanto mais exposição você tiver, mais a pessoa entra grava, né? Quando ela vai lembrar de você, ela vai lembrar, vou lembrar daquele cara que falou. Então, cara, a gente começou a funcionar aquilo. Eu lembro que... Isso acontece até hoje. Até hoje, eu ando na cidade, as pessoas me chamam pelo nome, eu não sei o nome das pessoas. Ou seja, você fica famoso pra quem te conhece. Sim. Verdade. Sim, entendeu? A pessoa chama pelo Celso, tudo bem? Opa, falou, boa noite, boa noite. Boa noite, Celso. Eu fico sem graça quando eu não sei o nome da pessoa. Mas eu entendo, entendeu? Isso veio através desse conteúdo. E aí, o comerciante do lado ali, como o Vitinho, que tem até hoje, né? O negócio do hortifruti dele lá e tal. Falou, faz um vídeo desse pra mim, pô. Não, mas deixa eu fazer um vídeo desse. Eu falei, ajuda. Só que nem todo mundo, repito, tem essa coisa da comunicação, de ter essa Sim. cara de pau. Ele falou, não, quero que você faça pra mim. Eu criei o roteiro e eu usei esse mesmo jargão, né?
Só que no caso dele eu adaptei, botei tá a pé porque tu quer. Viu? Tá a pé porque tu quer. E sempre tinha uma coisa assim que me chamava atenção. Ou é um capacete estranho, ou tropeçava, era uma coisa sempre assim. E tal, porque é a coisa da atenção. E o brasileiro adora um meme, adora uma comédia, adora ver os outros Adora se dar mal. sacanagem. É isso, é. Então a gente usou isso. E aí, cara, até gente de fora da posse, Johnny Despachante, Sim. me chamou pra fazer lá. E eu falei também, viu, tu tá a pé porque tu quer também. Negócio assim, tá enrolado porque tu quer. E eu fiz alguns vídeos. Quando eu comecei a fazer isso, as pessoas começaram a mandar direct pra mim, perguntando como é que eu fazia, qual era o preço pra fazer. E, mais do que isso, as pessoas começaram a me perguntar como que faz isso. Como é que anuncia? Como é que faz pra aparecer? Eu quero fazer isso também. Como assim, cara? Eu tô deitado na minha cama de noite e de repente aparece um cara, você que é barbeiro, você que... Da minha cidade, eu quero isso, eu quero pro meu negócio também. Porque, veja, um negociante que vê isso acontecer na cidade dele, que ele pega o celular dele, tá lá relaxado na cama dele, de repente vê lá, Chalé das Tocas, em São José, vê o Igor, ele fala assim, ué, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Veja, o poder que a comunicação através da internet tem, cara. Sim. Você consegue entrar na casa da pessoa, no quarto dela, cara. Às vezes a pessoa tá no banheiro, tu tá lá falando com a pessoa. Olha o poder disso, cara. As pessoas às vezes não sabem usar. Você entende? E aí começaram então a me perguntar como é que faz. Aí eu comecei então a orientar essas pessoas. A abrir a minha primeira mentoria na época. Entrou 7 alunos daqui da cidade. E eu abri R$500 da mentoria. Pra ensinar as pessoas a fazer isso. Ali que eu fiz. Falei, opa, cara, tem uma demanda. Porque qual é o princípio do empreendedorismo? Então, 2, né? Demanda e oferta. Sim. Se tem demanda, você faz a oferta. Não tinha ninguém fazendo na cidade. Aí vem de novo aquela coisa. Quem sou eu? Fazer. Sou assim, ué. Se as pessoas estão procurando, não é isso? Vamos entregar. Estou à disposição, né? Estou à disposição. É legal, é honesto, vou ajudar as pessoas, por que não? Não é isso? E comecei então a orientar essas pessoas. Deu tão certo que a coisa começou a crescer demais e eu não conseguia tocar a barbearia e, ao mesmo tempo, a mentoria. Ficou lá. Eu falei, Lucas, não tá dando. Lucas, você não faz o seguinte, sai do operacional. Fica só no marketing e eu fico na gestão e o operacional a gente vai dividindo os horários. Tu pega mais tarde e tal. Foi tocando, mas chegou uma hora também que não tava dando. Nem isso tava dando. Até que conversei com o Lucas. Falei, Lucas, cara, não tá dando. Eu vou migrar. E aí você toca a barbearia. E aí eu passei a barbearia pra ele total. Ele já era meu sócio nessa época. Ele comprou os outros 50% da barbearia. E eu fui me dedicar totalmente a isso. E aí foi quando eu comecei a desenvolver processos para não só atender pessoas no local, mas também através da internet. Foi assim então que começou o meu processo de estratégia de conteúdo online. Pô, que bacana, irmão. irmão. Top demais. Que evolução. Celso, conta pra gente o que te deu mais orgulho nessa tua trajetória. Foi ele formar barbeiros? Foi criar o seu próprio curso? Foi criar um podcast? O que te deu mais orgulho em toda a tua trajetória, assim? Cara, se eu fosse resumir o que me dá mais orgulho nesse processo todo, é primeiro me superar. Nossa, pô, que egoísmo? Não, eu vou explicar. Sou egoísta quando eu falo assim, o cara tá falando só dele, calma, a gente vai chegar lá. Quando eu falo me superar, é porque não adianta eu querer ajudar alguém se eu não tenho condições de me ajudar. Faz sentido pra vocês isso? Com certeza. Né? Então imagina assim, um lamaçal. E aí eu tô. Um lamaçal não, mas não, areia movediça. Sim. Então imagina que nós estamos nós 3 na areia movediça. Nessa distância aqui que a gente não consegue alcançar. Pode até alcançar, mas você sabe que na areia movediça, quando tá todo mundo na areia movediça, quanto mais se mexe, Mas afunda. então adianta eu tentar me esforçar para poder te tirar? Não. Porque se eu tentar me esforçar para te tirar, eu afundo e você também. Sim. Certo? Então qual é o correto nesse caso? Você tentar sair de alguma forma, certo? Pedindo ajuda ou não. E aí depois que você está do lado de fora, aí você consegue chamar alguém. Sim. Então, onde eu tô querendo falar com isso, que o que mais me deu orgulho foi a minha autossuperação. Porque veja, eu saí do Rio de Janeiro, lá de baixo, Rio de Janeiro que eu falo lá embaixo, na Baixada, né? Onde eu era gerente de uma logística, como eu disse pra vocês, eu cheguei através da minha comunicação, nem faculdade de logística eu tinha, cara. E ganhava mais do que gente que já tinha faculdade. Porque eu através da comunicação. E eu vim pra uma cidade pequena pra trabalhar. Pra trabalhar não, porque minha filha tinha nascido e eu queria esse estilo de vida pra minha família. Porque assim, gente, eu sei que a São José do Rio Preto não é uma cidade perfeita, não é? Acho que nenhuma é. Mas, comparada a onde eu morava, na Baixada Fluminense, favela, tráfego, tiro, aquela coisa, eu não queria minha filha crescesse nesse ambiente, consegue entender? Sim. Então, comparativamente aqui, que eu vinha sempre aqui, que minha esposa é daqui, então a gente tá sempre aqui todo fim de semana, ou tô a cada 15 dias,
Falei, cara, eu comecei a me perguntar o que eu quero pra minha vida, entendeu? Nos próximos 15, 20 anos, o que eu quero pra minha vida. E aí chegou uma hora que eu fiquei numa bifurcação. Falei, não, cara, eu vou pra São José. E eu larguei esse salário, essa segurança, pra vir pra cá sem nada em conta. Qualidade de vida. Pela qualidade de vida. Mas não tinha nada em conta, não tinha nada assim, ó, tá garantido, entendeu? Sim. E aí fui galgando a coisa ali. Por isso que eu fui na Progresso, depois minha esposa foi fazer cabeleireira, aí depois eu virei barbeiro, e tem todo o processo que eu já contei. Então, essas superações que eu tô falando, entendeu? De sair de lá, vir pra cá, começar do zero, baixar o nível, né? Que eu tava com... Gente, tô falando de 13 anos, eu tava seguindo 5 mil reais, imagina. Se hoje 5 mil reais já tá numa média acima do brasileiro Sim, médio, que ganha sim. média 1,5, 2 13 salários. anos atrás era 15 pau hoje. 13 anos atrás. Era 15 pau hoje. Pois é, você entende não? E eu tinha carro de disposição da empresa, com gasolina, almoço e jantava na empresa. Não tinha custo nenhum, velho. Era líquido, você entende? Né? E minha esposa também tinha o salário dela. Então nós dois juntos ganhávamos uma média de 6, 7 mil naquela época. E de repente você, bum, cai. Minha esposa sem expectativa nenhuma de trabalho, eu sem nenhuma expectativa de trabalho. A gente veio pela qualidade de vida na fé. Você entende? É por isso que eu fui trabalhar. Fui trabalhar com o que eu sabia. Eu era motorista, tinha carteira de motorista ainda. Fui trabalhar de motorista. Sim. E nunca fiquei assim, pô, sou motorista. Não, pelo contrário. Velho. Agradeço até hoje a oportunidade que o evangelista me deu. A gente tem que ser grato, cara. A gente não pode cuspir no prato que comeu, não, cara. Com certeza. Só que... Vai pra lá. E cada fase da nossa vida é sempre um aprendizado, é sempre uma oportunidade de crescer Exato. cada vez mais. Exato. Então, assim, só que, uma coisa que eu sempre tive, ambição. Não confundam ambição com ganância. Sim. Pra mim, eu tenho essa distinção clara. Claro. Ambição é você sempre querer mais. Querer crescer, querer evoluir. Em todas as áreas da sua vida. Financeira, emocional, no seu casamento, se você é casado, no seu relacionamento, né? No seu trabalho, como pessoa, pra quem acredita, né? Espiritualmente, enfim. Em todos os aspectos que você acha melhorar. importante pra sua vida. Financeiro não importa, é melhorar. Então eu sempre tive isso na minha vida, melhorar. Então quando eu tava na Progresso, eu tava lá, eu sempre fui grato, mas ao mesmo tempo eu tava assim, cara, eu não sou, por isso que eu falei que eu não sou motorista, eu estou motorista. Eu sempre tive essa percepção na minha cabeça. Quando eu virei barbeiro, eu também entrei com a mesma mentalidade. Isso chama-se visão, você entende? Você tem que ter visão, cara. Sim. Eu entrei, pode perguntar à minha esposa, eu entrei como barbeiro já pensando que um dia, esse dia quando seria, não sei. Um dia eu também faria o que esse grande preço estava fazendo. Que era ter alunos, dar mentoria, dar aula online. Depois de 2 anos e meio, eu comecei a fazer isso. E transformei a Barber Fit no que era naquela época e que hoje o Lucas toca muito bem e está fazendo crescer. E foi num período assim, muito curto, né? Foi um período de 2 anos e meio, pô. Ainda Quanto pegou tempo uma você demora numa pandemia. profissão média aí pra você começar a trabalhar? 5 anos de faculdade, mas não sei o quê. E tu começando do zero, um curso técnico, um curso livre de barbeiro. Sim. Que eu paguei 500 reais na época. Você entende? Isso é visão. Nem todo mundo tem, tá tudo bem. Mas eu sempre tive isso. E aí quando eu tava lá do curso, eu falei, não, agora eu quero mais. E vai. Então o que me deixa mais orgulhoso é essa questão de superação. Cara, não é fácil. Falar pra você, é fácil. Não é não, cara. Eu tinha que olhar no olho da minha esposa e falar assim, Vi, a gente tá bem aqui no Rio, vamos lá pra cima? Por mais que tem todo o aspecto emocional, a mãe dela da época tava doente e tal, mas cara, e o financeiro? Isso é importante, a segurança. Mas ainda assim, a gente tomou a decisão junto e fomos. E pagamos o preço. Eu lembro até hoje a comparação que eu fiz com ela. Falei, um cara, Jane, como se estivesse num avião subindo e de repente tem que pousar, fazer uma... Vai falar? Pouso de emergência. Não, pit stop. quando você vai pra outra cidade mais longe, você vai parando. Conexão. Vamos fazer uma conexão. Vai dar uma pousada, mas a gente vai ficar um bom tempo nessa pista longa, mas depois a gente decola de novo, só que agora com qualidade de vida. Sim. Topa? Ela falou, topo. Você entende? Mas olha a responsabilidade, fui eu que tive a ideia, cara. Tu acha que não pesa isso na cabeça de um homem, cara? Não, pra Claro, caralho. E pô. você é o provedor, pô. Exato. Querendo ou não, o homem Entendeu? Ah, mas vivendo de trabalho, vivendo... Sim. Não. Vai passar Sim. pela dificuldade e tudo, mas no lombo do cara Eu não tô querendo nem ou falando dela, a cobrança é minha. Isso aí. Isso aí. Entendeu? É minha mesmo, como homem, tu fala assim, cara, eu tenho que prover, velho. Sim. Então o cara pesa pra caramba, bate a insegurança, bate a ansiedade, bate... E aí a gente vai, mesmo com todos os atropelos, a gente vai. Então eu tenho orgulho disso, de eu não ter cedido, você entende? Em primeiro lugar. Agora, em consequência de eu não ter cedido, aí sim, cara. Tenho orgulho de ter passado por todos os que eu passei, as pessoas que eu conheci, os clientes que eu tive, os alunos que eu transformei, que hoje, igual o Lucas, cara. Geisriel, né, o nome dele. Pô, Geisriel hoje é dono de uma barbearia, o Lucas é dono da barbearia. Olha que bacana. Tocando, vivendo, já é casado, sou padrinho do Lucas, né?
Você entende? Mesmo, eu não falei ainda, mas mesmo agora como produtor, né, como criador de conteúdo, eu tenho uma equipe de editores que eu formei, cara. Eu dei um curso de editor aqui, nessa sala aqui. Botei 4 pessoas aqui e uma delas até hoje tá comigo, que é a Emily, que é a esposa do Lucas, cara. Olha que bacana. Gerando renda familiar. Sim. Fora outros barbeiros que eu formei na cidade aí, que até hoje também tá trabalhando em outras barberias. Os garotos estão aí, ó, bombando, cara. Então, eu tenho orgulho disso, sim. Você entende? Então, é isso que eu tô falando, não é egoísmo, consegue entender? Eu tenho orgulho de eu não ter cedido, e por eu não ter cedido, essas pessoas hoje Uma coisa ocasionou a outra. Exato, cara. Então é isso. Então, se eu tivesse orgulho, é disso. De eu não ter cedido, e através de eu não ter cedido, ter criado novos negócios que gerou emprego, que gerou oportunidade de renda, né? Não só para essas pessoas que eu citei, mas hoje eu tenho, por exemplo, uma equipe online de pessoas. A cada cliente que entra para mim, eu contrato um designer, um web designer. Vocês, por exemplo, né? Quando a gente foi lá, indicou um editor, que é o Léo. Um abraço, Léo, que é o nosso editor. Um abraço. Né? Valeu, então, Léo. ele que faz a nossa edição aí. Então, quer dizer, é o Léo que trabalha ali, é o web designer que faz um site para um cliente, é um outro que não... Então, quer dizer, cara, isso tudo através do quê? De eu não ter desistido. Sim. Você entende? Então, é isso que eu tenho orgulho. E aí, automaticamente, das pessoas que isso foi através dessa influência minha aí, por ter tomado essa decisão. Bacana, irmão. Ô Celso, e nós sabemos que você lida com vários tipos de clientes diferentes, com vários projetos diferentes. Agora fala pra gente, quais são os tipos de projetos que hoje você sente mais prazer em poder produzir, que você se sente mais à vontade, aquele que te toca pessoalmente, que a gente sabe que por mais amplo que seja o nosso trabalho, sempre tem um setor que a gente é mais apaixonado em fazer. Essa pergunta é muito complicada, porque ela me divide. Tem o Celso, que é empreendedor, que tem um olhar empreendedor, que tem um olhar de escalar um negócio, né? Para quem não sabe que escalar é você aumentar a demanda, né? Uhum. E a oferta e demanda. Para a demanda, oferta para demanda. Ou seja, vender mais. Né? E tem serviços que não dá para você escalar. E aí eu fico dividido, porque eu tenho clientes que, por exemplo, pessoas que já chegam, já são clientes, já vendem, empresas grandes, como, por exemplo, o Instituto Chiavenato, que é hoje um dos maiores institutos de referência na área de projetos, de administração e projetos. Então, quer dizer, esses caras, eles já têm uma coisa estabelecida. Receita Previsível, pô, tá aqui o livro ali, né? Receita Previsível, que é uma das maiores empresas internacionais do mundo na área de venda. Tudo que hoje em dia conhece de venda é Receita Previsível. Foi o meu primeiro cliente de edição, quando eu fiz a transição da barbearia para a questão de conteúdo. Foi o meu primeiro cliente. Então esses caras já estão no caminho, então é bom de trabalhar com esses caras, porque tem muita demanda e tal. Mas, não necessariamente é aquele, que aí vem o Celso, né, a pessoa, não o empreendedor, que fala assim, pô, eu tenho prazer em trabalhar com esse tipo de cliente. Que na verdade, e não é o que necessariamente me dá mais lucro, e é o que me dá mais trabalho. E eu vou te falar o que é. Pessoas igual vocês, por exemplo, que estavam no mundo analógico, mundo normal, comum, vivendo a sua vida como... Agricultor, fala o termo? Agricultor, você como comunicador lá, fazendo jornalismo, tá fazendo? Isso, fazendo jornalismo, tá vivendo a vida de vocês lá. E de repente, o Igor vai e me fala, Celso, esse negócio de podcast, como é que funciona isso? E começa a tirar dúvida e tal. Eu falei, cara, faz o seguinte, você quer que eu te ajude? Eu te ajudo. E aí eu tenho que sentar, igual o Mozo, eu tô fazendo agora, o Mozo fazendo isso. O Mozo vai lançar o podcast dele. Ó, que bacana. Ele vai lançar o podcast dele. Essa semana ele trouxe essa notícia pra mim, já tô até cotando estúdios lá na área dele, né, pra poder fazer a gravação. E aí, eu tenho que criar tudo isso aqui que vocês estão vendo. Nome, propósito, vamos lá, de novo. Transformação, qual é a intenção, como é que atrai a atenção. Eu tenho que criar todo esse processo. E não é fácil. Não é fácil. Ah, mas Celso, mas tem IA. Cara, IA não faz tudo não, pelo contrário, ele é 20%. 80% é conhecimento, criatividade, vontade de fazer a coisa acontecer, entender o seu cliente, qual é a proposta dele, puxar isso dele. E muitas vezes o cara não tem, você não tem essa... Não, Celso, eu quero que expresse... Você fala, eu que tenho que traduzir aquilo e transformar isso numa coisa visual para que o público entenda. Porque às vezes você tem uma ideia legal, mas você não consegue traduzir isso pro teu público. Então, meu papel é esse, sabe? Então, esse tipo de cliente, como vocês, por exemplo, é o que dá mais trabalho. E não necessariamente é o que dá mais lucro, porque escalar isso é difícil. Tem que ser personalizado. Aí que entra aquela mentoria que eu falei que eu tenho até 10 pessoas, né? Sim. Porque esse envolvimento, esse tipo de trabalho, de mentoria, de criação de estratégia, de posicionamento, isso é o que dá mais trabalho, mas é o que me dá mais prazer de fazer, porque depois a gente vê a transformação. A gente vê acontecendo a coisa. Igual está acontecendo agora aqui, já estamos no 9º episódio. Sim. Já temos convidados aí, né, que já vieram e outros que virão. Já estamos alcançando pessoas.
Pessoas mandando áudio pra gente, né? Falando, cara, viu 58 minutos e 7 segundos sem... Pô, a gente tá falando de um podcast, cara. É prazeroso. 58 minutos mais bem gastos da vida. Mais investidos. Isso, mais Pô, investidos que bacana. e tal. Pessoas falando. Pessoas que querendo que agora a menina lá, igual teu filho, que quer participar. Criança querendo participar. Né? A menina também que trouxe lá, a Marcela, que não foi o filho dela, sentou aqui e falou, eu quero falar também. Então, quer dizer, cara, isso não tem preço. Sim. Isso não tem preço. Então, esse tipo de cliente é o que me dá mais prazer de trabalhar. Não estou dizendo que os outros clientes não me dão prazer, pelo amor de Deus. Né? Mas assim, e olha que não tem a ver com lucro necessariamente, né? Tem a ver com ver essa transformação. Você pegar a pessoa ali do zero, transformar ela, trazer a linguagem dela, igual a própria Marcela. Não cheguei de falar, né? Marcela me contratou como consultor dela. Que bacana, que bacana. Então, quer dizer, ver a Marcela, que estava lá meio perdida na imagem dela, na comunicação. E olha que ela é de comunicação. Mas, repito, ela é de comunicação no mundo dela. Sim. Você entende, não? Que é ali aquele mundo online, analógico ainda. Ela estava se esforçando para entrar no online. E aí eu pego, em uma semana, cara, que eu trabalhei com ela, em uma semana a parada mudou. Começaram uma opção de gente contratar ela. Ela agora está com uma proposta para segunda-feira que a gente vai fazer junto, uma proposta comercial para trabalhar em empresas agora. Você entende? Uma mulher que trabalhava em ONG, você lembra da conversa que ela teve com a gente lá no restaurante? Uma mulher que trabalhava em ONG, né? Então, assim, de graça, e agora está sendo contratada por empresas em uma semana de comunicação. Só peguei o slide dela, modifiquei, peguei as cores, botei as melhores cores que poder passar o que ela queria passar na parte dela. O público ajustei, comunicação, e olha que não está 100% ainda não, está fazendo uma semana. E já começou a mudar, só porque ela mudou a forma dela falar. Sabe? Então, ou seja, o conteúdo não mudou, você entendeu? Sim. É como se você pegasse um conteúdo de um potezinho ali, que tá ali guardado aquele potinho do vovô, e de repente bota aquela embalagem de Doritos, você entende? Que a pessoa chama atenção, a pessoa fala, o desejo. É isso, então só voltava para ela isso, embalagem. Só visibilidade, né? Visibilidade, exato. Você entendeu? É a atenção, né, que a gente fala, né? Sim. A intenção ela já tinha, só faltava como atrair a atenção. E agora vem a transformação. Porque a pessoa fala assim, não, mas olha só, eu não me importo com marketing, eu não me importo com vendas, porque eu me importo é com a transformação. Mas como é que as pessoas vão conhecer você? Sim. Porque, presta atenção, eu tenho certeza que agora, pessoas que estão nos ouvindo aqui agora, tenho certeza que quem está nos ouvindo agora tem uma voz para levar, tem uma mensagem para trazer, tem um produto ou serviço que é útil, que tem gente exatamente nesse momento precisando do seu produto, do seu serviço. Com certeza. Só que sabe por que essa pessoa não contrata? Porque você não sabe como levar isso para as pessoas. E aí você fica em casa assim, pô, fulano sabe menos do que eu, começou agora, tá vendendo mais do que eu, e eu não vendo. Isso é uma injustiça? Não, não é injustiça. É que ela sabe alguma coisa que você não sabe. Ela tá mostrando o que você não tá. Mas é mentira o dela. Então por que você não mostra a sua verdade, em vez de ficar criticando ela, falando que é mentira dela? Aí vem aqueles papos, eu não tenho tempo, aí vem as objeções. Eu não tenho tempo, eu não gosto de aparecer, eu tenho vergonha. Tudo bem, então aí você tá sendo sincero. Agora falar pra mim que é porque a pessoa... não vem com essa desculpa. É a falta da querência, né? Mas não vou falar que é fácil, não julgo. Não é fácil, não é fácil. Mas ainda mais quando tem que mostrar o teu rosto, não é fácil. Sim. As pessoas têm essa questão da autoestima, de medo da crítica do que os outros vão falar e tal. Nem todo mundo mete a cara igual vocês estão fazendo. Cara. Mas sabe qual é o problema, Celso? É a comodidade. Todo mundo quer ter o que eu tenho, mas ninguém quer fazer o que eu faço, irmão. Essa é a realidade. Você estava falando aí sobre a questão aí do que mais te dá prazer no seu trabalho, e você falando que não é fácil. Irmão, é por isso que é prazeroso. Primeiro que se fosse fácil, qualquer um teria capacidade de fazer. Verdade. Tá? E não teria esse investimento todo que você teve de tempo, de trabalho, de capital, de tudo, de estudo, de conhecimento para chegar até aqui. Irmão, e são geralmente, na nossa profissão, vou englobar todas as nossas, o que mais te gera transtorno, que mais te gera dificuldade, geralmente é o mais prazeroso, que você tem que investir muito mais tempo, muito mais conhecimento, você aprende muito mais, o aprendizado seu é incrível que aqui dali, então isso se torna algo que no final se torna muito prazeroso. E você pegar algo do zero, que foi basicamente... Eu vim do zero, poxa. Esse é um exemplo de cliente. O meu negócio com comunicação perante as câmeras, eu sempre tive uma dificuldade muito grande, por mais que eu trabalhei com venda a vida toda, lidar com o público não tem um problema. Se eu precisar subir numa plateia ali com 100, 200 pessoas, eu falo muito bem com todo mundo. Ligou uma luzinha ali na ponta de um celular ou na ponta de uma câmera, já começa a babar e tremer, mano. Já passa a mão na hora. Era automático. Às vezes conversando com a galera, representa a gente lá. Sobe lá, pra mim não tinha problema nenhum em representar a galera.
Mas quando eu ligava a câmera, eu falava, que dificuldade, troço travava, eu olhava para aquilo, eu ficava preocupado com as palavras que eu estaria utilizando, eu ficava com o meu gesto. Depois eu fui entender que tem que ser eu de qualquer forma. E eu vou falar para ti, sou eu que estou passando. Se você não tá gostando, irmão, me desculpa, passa para cima. É isso aí. Arrasta para cima. Falta conteúdo, né? Ih, arrasta para cima que Mas o pai você tá tocou on. num ponto importante, que é o seguinte, cara. Crenças. Isso é tudo crença. Porque, veja, eu também não julgo, por isso que eu falo, não julgo. Porque uma coisa é você chegar assim, fala ali na frente ali, todo mundo aqui, sem nada ligado. Outra coisa é saber que a sua voz está sendo gravada e vai ser vista a qualquer momento e a pessoa pode voltar, play, assim, ó. E aí tu fica pensando, pô, falei errado naquela hora, a pessoa fica... Tu imagina a pessoa que não gosta de você, que vai falar mal de você. Lá, o Igor fala, que merda que ele falou aqui, ó. Então, essas vozinhas internas, nossa, que nos sabotam. E aí, uma delas, tem várias, tá? Uma delas. E aí que você impede de você fazer o que tem que ser feito. Uma dica que eu dou para as pessoas, com essa questão de objeções de medo, né? Medo, insegurança, tal. Leia o livro Mais Esperto que o Diabo. De... Ai, caraca, o nome do cara. Tem outro livro dele aqui. Napoleão Hill. Tá aqui, ó. Dá licença aí. Ele tá aí, o mais esperto? Tá aqui. Livro... Tá qual câmera? Qual câmera? Aquela ali? Essa aqui mesmo? Livro Mais Esperto que o Diabo. Tá? É um nome marqueteiro, tá? Essa versão aqui é muito boa, que tem a introdução do Thiago Nigro, porque eles fizeram uma versão, uma atualização nelas, botaram uns códigozinhos aqui, é bacaninha o negócio. Mas por quê? Esse livro aqui, ainda que há polêmicas quanto ao autor, tá? Há algumas polêmicas envolvendo o autor. Mas assim, esquece isso. O importante é o conteúdo. Ele fala sobre o diabo. O diabo aqui, ele fala isso, quando ele fala que o diabo aqui não é o diabo... Não é o bichinho de chifre, né? Não é o diabo cristão. Religioso. Cristão religioso. Não. É só um marketing, né? O diabo, ele fala, na verdade, é uma personificação de tudo que dá medo na gente. O livro é sobre superar medo. E ele vai levantando questões ali que tu fala assim, caraca, como é que eu deixei o medo me paralisar? E esse medo não é só pra comunicação, é pra tudo. É pra tudo. Pra empreender, pra poder... Eu tenho certeza que agora, nesse exato momento que a gente tá falando aqui, tem gente que tá querendo fazer... querendo fazer alguma coisa... Querendo empreender, querendo ter uma ideia e tal. Gente, ideia, o que mais a gente tem é ideia no mundo. Mas o mundo não é feito de quem tem ideia. O mundo é feito de quem executa. Quem age. Não adianta a gente ter feito tudo isso, ter toda aquela ideia, planejar tudo, e você chegar aqui no dia e não gravar, irmão. Com certeza. Celso, não tive tempo. Eu tô... Não adianta. Execução, depois da execução é o quê? Persistência. Sim. Ali, a consistência. Se é toda sexta-feira, é toda sexta-feira. E ali, e papapá. Cara, eu desafio vocês pegarem aí o primeiro vídeo com o Igor e esse vídeo com o Nono agora. Vê se não é outra pessoa. E eu fiz algum tipo de palestra contigo aqui, te dei algum curso de oratória? Foi ler alguma coisa, Felipe? O Felipe já tá acostumado, mas ele não, cara. E olha como é que o Igor hoje tá. Por quê? Porque foi ele, ó, consistência, ó. Consistência. E ambiente. Um ambiente onde eu tô falando, você tá falando, ele vai sozinho, ele vai por osmose, ele vai absorvendo. Como é que uma criança aprendeu a falar? Como é que nós aprendemos a falar? Foi porque alguém ficou falando, não, ele foi vendo a gente falar papai, mamãe, água, comida, o que ele precisava, não é isso? E aí com o tempo você vai repetindo, vai aprendendo por osmose, é isso, cara. Isso é mais importante em qualquer curso, qualquer mentoria. Não estou falando que mentoria, curso e tal, não ajuda. Ajuda, Facilita. acelera o processo. Mas o processo tem que começar dentro de você, primeiro você, aí depois as coisas vão acontecer. Com certeza, irmão, bacana. E agora a gente quer saber do futuro, Celso. Qual a tua visão do futuro, né? Você está lançando o seu próprio curso agora, né? Você comentou no começo. Pedi para você falar mais um pouquinho disso agora, né? Se os aprendizados que você já teve, você vai passar todo nesse curso, nesse seu novo projeto pessoal, vai expandir o podcast, vai criar outro produto. Teu futuro, o que tu almeja para você? Tá, vamos por parte então. Primeiro sobre a questão do podcast diálogo que a gente está aqui. O podcast ele é uma exceção dos meus serviços. Na verdade, eu não considero nem um serviço. Quando o Igor me procurou, eu deixei isso claro para ele, né? Eu tinha anteriormente já feito uma parceria com outra pessoa, só que depois essa pessoa parou por motivos pessoais. E aí, quando ele me procurou, eu falei, olha, se você quiser, a gente pode fazer nesse processo, tal. E, cara, é o seguinte, eu não alugo aquilo lá, eu deixei claro. Né? Tanto que acho que foi quem que teve aqui, foi o Mozart, né, que teve aqui e falou assim, pô, tu podia alugar, fazer isso aqui. Eu falei, não, cara, aqui é minha casa. Né? Muita gente não sabe, mas aqui o estúdio é na minha casa. Assim, é um anexo, né? Sim. Um anexo da minha casa, né? Onde era a casa da minha sogra e a gente transformou aqui no escritório e tal. Então, aqui tem obra ainda. Então, o que acontece? Aqui é o meu escritório, é a área de trabalho, mas é na minha casa. A pessoa tem que passar pela minha casa para poder chegar aqui.
E aí, como todo mundo, não sei todo mundo, né? Vou falar por mim, né? Eu só trago pra minha casa pessoas que realmente eu tenho um certo convívio, uma certa confiança, tal. Uma certa empatia. né? Então falando do podcast em si, do estúdio podcast, hoje, tá? Hoje eu não vejo ele como uma maneira de serviço, prestar serviço pro futuro. Eu vejo somente como um projeto mesmo do Vai na Cidade, que eu tenho o prazer de estar mentorando vocês aqui, fazendo parte dos bastidores, que hoje quem tá operando é a Dani, que é a esposa do Igor, né? Tá aí nos auxiliando muito bem, por sinal. Obrigado, Dani, pelo Obrigado, apoio. tá, meu amor? É isso aí. Hoje, por sinal, também é aniversário do casal. Parabéns aí mais uma vez. parabéns. Né? Isso aí. 10 aninhos aguentando. Amando, eu falei errado, amor. Essa corta. Então, falando do podcast em si, o futuro eu vejo o crescimento de vocês. Tô me dedicando ao meu esforço pessoal com o Celso, não o empreendedor. Sim. O Celso como pessoa que se esforça para que isso aconteça. Né? Cada vez mais a gente alcança isso aí. Então, falando do podcast. Agora, vamos falar do curso, né? Eu continuo prestando serviço de mentoria até 10 pessoas, não passo disso por mês, né? Sim. E prestando serviço normal, como eu te falei, de controle, a questão de posicionamento, edição de vídeo, roteirização, basicamente na parte de conteúdo, estratégia de conteúdo. Agora, o que eu comecei a perceber é que todos os meus clientes têm uma dúvida em comum. E aí fica uma dica aqui para quem quer empreender. Muitas vezes quem quer empreender já quer começar já lá no 10º degrau. Não, vou lançar uma coisa inovadora. Tudo beleza, tem gente que funciona. Startup, eu tenho um técnico, né? Funciona. Funciona. Só quais são os números? Quantas pessoas realmente dá certo? Quantas startups começam e quantas vão até o final? Então, pensando nisso, a gente tem uma coisa chamada produto mínimo viável. Que é o seguinte, é um piloto, é um teste. Você não bota toda a tua energia ali. Eu estou trabalhando, estou estratégia de conteúdo, tal. Em paralelo, eu dedico ali 5, 10% do meu tempo e investimento para poder ir tocando essa coisa. Só que tudo surge de um problema. Grava isso, tudo surge de um problema. Você como empreendedor, você está aqui para resolver problema. De quem? De um grupo de pessoas. Sim. Só que você não sabe se esse problema que você está passando é para todo mundo. Talvez seja só para 2, 3 pessoas. Você não pode tirar de 10 pessoas um número assim, geral. Mas como eu estou no mercado, além de porque eu tenho um ditado entre mentores que fala assim, você como mentor, você tem que... Todo mentor tem um mentor. Eu não tenho um mentor, não, eu tenho vários. Eu estou sempre comprando mentoria, assessoria, cursos, livros, PDF. Estou sempre me alimentando do meu trabalho. E eu comecei a perceber no mercado em geral, e acompanhando o mercado, eu comecei a perceber no mercado em geral que principalmente os infoprodutores, que são infoprodutores? São criadores de conteúdo, pessoas que precisam produzir conteúdo. Quem vende serviços e produtos na internet? Eles esbarram numa seguinte questão. Bom, quando a gente fala de internet, ficou até famoso uma frase do... Como é que é o nome daquele cara da CIMED, o dono da CIMED? Sabe quem é, né, que eu tô falando? O dono da CIMED. Sim. Rapaz, esqueci o nome dele agora. Ele tava num podcast com o Joel J. Uhum. E o Joel J falou assim, nesse tempo todo de marketing aí, da transição da CIMED, né, que era da TV pro digital, o que você aprendeu? Ele falou assim, quem não mete a cara não vende. Aí, tu vai nos comentários, cara, na galera, como é que a Coca-Cola vende? Como é que a Zara vende? O pessoal não consegue entender o contexto, porque é um corte. Mas se tu pegar o episódio para assistir completo, você vai ver que na verdade ele tá falando dessa questão de marcas que estavam acostumadas só com TV e rádio irem para o digital. Precisa de uma cara para vender mais. Mas eu já vendo, ótimo, mas se você tivesse uma cara... Ia vender mais. Ia vender mais. Esse é o ponto. Agora, isso eu tô falando de marcas grandes. Agora tu imagina uma pessoa iniciando. Você entende o ponto aí? Sim. Então o que acontece? A maioria dos meus clientes são iniciantes. Igual a Marcela, igual o Moço, igual você. Se não tiver uma cara, amigo, o negócio fica complicado. Com certeza. Você consegue? Consegue, mas vai ter muito mais esforço. É muito mais sacrifício. É muito mais dinheiro envolvido também, muito branding. Então, que é um termo em inglês para... Investimento. É investimento em marca, né? Alcance de marca. Pessoas saberem que você aquela marca representa aquilo. Então, aí começa a contratar influenciadores, começa a contratar gente famosa, sabe? É isso que acontece. Só que a gente tá falando de pessoas que têm pouco recurso, pô. Mas se tu comprar um comercial na TV, cara, e hoje em dia não precisa. Porque eu te pergunto, as pessoas hoje estão mais na TV ou no celular? Celular. Com certeza. É mais barato anunciar na TV ou no celular? Celular. Você entendeu? Então assim, esse não é o problema. Então qual é o problema então? O produto não é problema, porque a pessoa já tem um produto e tem uma ideia. E por que ela não divulga então? Porque na hora de gravar o conteúdo, começa a vir esses problemas. Quem sou eu para gravar? Ou às vezes eu até tenho conteúdo, até não tem problema, igual você falou da câmera, talvez o problema não é nem a câmera. É chegar da câmera, vou falar o quê?
Ou, igual a mim, que tem muita prática com isso, muito conhecimento, estuda sempre tanto, que na hora de falar não consegue ser conciso. É prolixo no termo técnico, né? Ou seja, fala e não chega Não no... chega a encher Vai linguiça. ficar dando volta, Aí a gente tá dando falando volta. de um Reels de 1 minuto e meio, 1 minuto, 40 segundos de stories. Como é que você consegue produzir isso em 40 segundos? Como é que você consegue atingir o público em 40 segundos? Será que é possível? É. Como? E olha que eu fui relutante contra isso, hein? Como é que você faz isso? Você consegue fazer isso roteirizando. Ah, Celso, mas aí fica aquela coisa robotizada. Então, aí que tá. E se eu te falar que existe uma possibilidade de você criar um roteiro com a sua maneira de falar? Ou seja, se você falar tá, vai sair tá. Se você falar tô, vai sair tô. Se você é carioca pro sul X, vai sair o X. Você entende? Não vai sair aquela coisa tipo o Jornal Nacional. Olá, seja bem-vindo. Não. Vai sair você falando. E além disso, atingindo o seu público e você consegue levar o que você quer em menos de 1 minuto. Mas não serve só pra isso. Serve pra vídeo 1 minuto, serve pra vídeo 1 minuto e meio, serve pra vídeo no YouTube, serve pra podcast. É possível? É. E o nome desse processo eu chamei de roteiro invisível. Por quê? Porque eu consigo criar o conteúdo olhando pra câmera, segurando na mão, como se estivesse conversando com um amigo, mas na verdade eu tô lendo. Olha só. Bacana. E aí, quando eu comecei a divulgar isso para meus clientes falaram assim, caraca, eu nunca passei por isso. Eu sempre contratava estúdio, teleprompter e tal. Eu nunca pensei que eu conseguiria fazer um vídeo de forma natural, levando a mensagem ao cliente com o meu celular na mão. Meu celular. Você entende? Custo zero. Custo é o que você já tem. Você só precisa de uma orientação. E aí, com essa demanda, eu ajudando os clientes, todos eles me dando feedback, pô, perfeito, pô, tal. Eu falei, calma aí, será que é só meus clientes que têm esse problema? E eu comecei a fazer pesquisa e descobri que a grande maioria das pessoas sofre disso. E aí eu falei assim, bom, isso aí não tem como fazer uma mentoria com todo mundo sobre isso. Porque não tem tempo para atender todo mundo. E se eu criasse um produto para isso? Aí que foi que surgiu a ideia do guia. Sim. Né? Então eu estou montando um guia, não dei o nome para ele ainda, que envolve a metodologia de usar criação de roteiro com inteligência artificial, que eu estou criando. Eu estou criando uma inteligência artificial, que é uma cópia minha, digital, entendeu? Eu estou passando todo o meu processo para aquela inteligência artificial. Para quando você conversar com ela, é como se estivesse conversando comigo. Onde eu vou fazer algumas perguntas para você no digital, você escreve ali, vai sair o seu roteiro do seu jeito de falar. Só que para cada ferramenta dessa vai ter uma aula explicando como fazer. Para você fazer em casa, com o celular. E aí depois ela vai gravar. E eu ainda ensino ela como gravar lendo sem parecer robotizado. É uma aula de interpretação que eu dou. De oratória. Você entende? Para que você consiga fazer lendo sem precisar parecer que está robotizado. E cara, não parece. As pessoas falam assim, não está lendo. E aí eu fiz um experimento semana passada, não sei se vocês viram, onde eu falava sobre isso e no final eu falava assim, e se eu falar que eu tô lendo? As pessoas falavam, como assim tá lendo? Tu tava lendo? Eu falei, tô lendo. E todos os stories que eu fiz naquela semana, eu fiz lendo e as pessoas não acreditavam. Teve enquete, você botou. Teve enquete e tal. Tudo assim. E exatamente, as pessoas não dá. Então o meu primeiro produto de entrada vai ser esse. Uma vez que eu tenho esse produto de entrada e as pessoas começam a entrar nesse produto baratinho, vai ser eu não decidi o valor ainda, tá? Vai ser entre 27 a 47 reais, coisa barata. Ou seja, o preço não é objeção. Sim. Mesmo que você nunca me viu, tu fala assim, pô, se você é um cara que precisa gravar vídeo, conteúdo, você tem um negócio, serviço, quer mostrar o serviço, produto, e você não sabe como fazer isso, eu vou te dar uma orientação, como colocar isso, como gravar, tal. Você fala assim, pô, eu quero 47 reais, 27 reais, pô, não é objeção. Só que quando ele entra, ele vai ter acesso às aulas e tal, e vai ter acesso a mim. Ele vai poder conversar comigo durante meia hora para entender o caso dele. Nessa conversa, talvez ele possa ser convertido para um outro produto que eu vou fazer na frente, que é a comunidade. Na comunidade, sim, vai ter outros conteúdos sobre gravação, luz, iluminação, roteiro. Aí vem a questão de posicionamento, como criar seu posicionamento. Aí vai ter toda uma coisa mais completa, interação entre as pessoas. Você vai ter design lá para poder contratar, editor de vídeo para poder contratar. Porque às vezes o cara que sabe gravar, mas não sabe editar. Eu tive que aprender a fazer tudo. Mas às vezes o cara não tem essa predisposição para aprender a fazer tudo. Sim. Não tem tempo para A isso. gente não tem esse tempo, né? Então ele vai lá e faz. Então a minha escala de produto agora vai ser essa, minha dedicação vai ser essa. Continuar prestando serviço, mas lançar agora um funil que a gente chama, né? Sim. Com um produto baratinho, que leva a comunidade, e assim vai. É um processo. Então estou nisso aí, mas me acompanha aí quem quiser, que a ideia é nesse caminho. Vamos A acompanhar. gente acompanha, então já deixa teu arroba, pô. Vamos lá então, para quem quiser saber mais sobre como criar conteúdos pela internet, mostrar serviços e produtos, segue lá. É um arroba para todas as minhas redes sociais. Arroba sou, S-O-U, Celso, C-E-L-S-O, Carvalho. Sou Celso Carvalho. Também vai estar aqui embaixo também aqui para você ver e também na descrição desse episódio. É isso aí. Isso aí. E você tinha comentado sobre o proprietário
Proprietário? Da Cine... Como é? Cimed. Cined, né? Eu não terminei? Eu não terminei. Não. É o João, né? O João Adib. João alguma coisa. João Adib. Isso, Acho que é João Adib. Isso aí. Você comentou, depois eu fiquei pensando, eu lembrei do nome dele, falei, tenho quase certeza que é o João. É isso aí, João Adib. Ele tava Adib. no podcast do João J quando ele levantou essa questão. Só que como tava um corte fora de contexto, as pessoas começaram a falar assim, como é que a Coca-Cola vende? Pô, não é isso, cara. A gente tá falando de uma pessoa que tá... Ele tá dando uma dica, uma pessoa que tá querendo iniciar. Sim. Que tem todas essas dores, né? Ah, será que eu tenho que encontrar... E, na verdade, isso é um paradigma. Porque a tendência agora é esse tipo de conteúdo. Por que o podcast tá fazendo tanto sucesso? No YouTube. O YouTube agora tá com um setor... Não sei se você sabe disso. O YouTube, desde o início do ano, tá com um setor voltado somente para o crescimento de conteúdos em podcast. Por quê? Por que o YouTube tá fazendo isso? Porque ele já entendeu que pessoas compram de pessoas. E como é melhor você perceber uma pessoa se não conversa assim? Do que aquela coisa engessada, Não. bem produzida. Aqui você tá entendendo de fato quem é quem. Exato. Uma conversa você consegue perceber. a pessoa mais humanizada, Exato. né? Mas... É Você isso. tá uma troca de ideia. Às vezes você pode até se imaginar ali na conversa, você tá entendendo, Sim. tá interagindo, alguma conversa comum como qualquer outra pessoa estaria. Isso é importante porque eu já tive clientes que, por mais que me contrataram para ajudar eles nesse processo, eles não entenderam a minha proposta. E na hora de gravar vídeo, eles fizeram do jeito dele. Eu te pergunto, você contrata um cara para te ensinar a gravar. Sim. E aí você grava no final das contas o seu jeito e não aceita feedback? Não entendi porque você me contratou. E aí depois a mesma pessoa chegou e falou assim, não sei o que, tal. É um tipo de cliente que pra mim, tá? Eu não faço nem questão de ter, porque, veja, você foi contratado pra poder transformar a mentalidade de uma pessoa e a pessoa quer fazer o jeito dela, não faz sentido mesmo, não. Realmente. Não tem como. Você entende? O que eu vendo é, seja você. E quando eu falo seja você, é estratégico, tá? Não é Sim. seja você, né? Apesar que hoje em dia tudo vende, né? Mas assim, eu tô falando assim, cara, seja mais autêntico. Então, você tem que falar no vídeo como se estivesse conversando com a pessoa e não aquela coisa robótica. Mecânica, sim. E outra coisa, a gente tá falando de Brasil, né, irmão? A gente tá falando de Brasil que o cara faz o anúncio tacando um tijolo na cabeça do cara, velho. Pum. Foi o último agora, né? Mas sempre tem um meme desse, da menina que jogava água na cara da outra. As IAs agora estão fazendo um trabalho de Põe o meme capacete que lá vem espetacular. pedrada. Tem gente que hoje em dia que tem canal Dark que fala, né? Que é aqueles canal que não aparece ninguém, só com IA. Só fazendo meme de IA. E umas piadinhas sem graça, velho. E o cara tá lá, não sei quantos milhões de visualizações viralizando e ganhando dinheiro, irmão. Como é que pode? Moleque de 14 anos ganhando dinheiro em casa. Sem fazer nada, sem produzir nada. Não, produz, dá Não, trabalho, tem que editar e tal. desculpa. Ah, não, digo assim, sem aparecer, né? Sem falando aparecer. questão de produção própria. Isso, Ali, claro que tudo gera trabalho. sem aparecer. Tem crianças hoje em dia, adolescentes, sustentando famílias, cara, através de conteúdo. Com IA. Com inteligência. Eu pago R$99 por mês, cara. R$99 por mês. Você entendeu agora? Então, mas isso tem um lado da moeda. Qual o outro lado da moeda? Como vai crescer o número de inteligência artificial, conteúdo vai crescer. Já está acontecendo, vai cada vez mais, vai acontecer mais. As pessoas não vão conseguir mais distinguir o que é real Mas já tá quase. e o que não é. É um pulinho. Mas o ponto não é esse. O ponto é que, mesmo que ela distingue, mesmo que as redes sociais consigam criar um mecanismo e consigam falar, isso aqui é uma inteligência artificial e tal. Aí que tá. A gente usa a nosso favor. Porque quanto mais a IA tiver, mais humano você vai ter que ser. Sim. Pegou agora? Aí vem o diferencial. Aí que vem o seu diferencial, que é a sua história. Ninguém rouba a sua história. Esse podcast é feito de quê? É feito de quê? De história. Ser humano se conecta com outro ser humano porque é história. Eu tenho certeza que quando contei minha história aqui, muita gente se identificou. Todo mundo? Não. Não é todo mundo também que tem que se identificar. Tá tudo bem. Não é todo mundo que é teu público, mas muita gente se identificou. Com certeza. Tá entendendo? Quando tu fala assim, pô, não foi fácil, eu tive que tomar decisão, minha esposa, ansiada. O cara fala, caraca, eu passei por isso, ou eu estou passando por isso agora. Sim. Se você não tem essa história, não converte. Você entende? Então, cada vez mais a tendência, grava esse termo, conteúdo lo-fi. L-O-F-I. Lo-fi é o termo técnico. Que nada mais é do que conteúdo autêntico, em português. Mas não quer dizer que você tem que simplesmente apertar um REC e sair falando. Precisa de estratégia. Sim, lógico. Mas sem deixar de ser autêntico, sem deixar de ser a sua essência. É isso. E se você se interessou, segue lá, @soucelsocarvalho. É isso aí. É isso aí, família. Ô Celso, Fala comigo. E para quem está começando agora um empreendimento, um investimento, tá? Seja uma barbearia, seja com consultoria, com as redes sociais, dá uma dica pra galera aí. O que você deixa aí? Cara, é uma pergunta bem ampla, né? Mas vamos lá.
Vou falar, mas Seja o dono da CIMED agora. Isso, seja o dono da CIMED. quem não mete a cara não É, isso aí. Não, olha só, pra quem tá iniciando, né, a pergunta. Eu acho que tem muito a ver com aquela pergunta que você fez, né? O que te dá mais orgulho? Não ceda. Porque assim, cara, o que tem de gente hoje na internet falando assim, fique rico de noite pro dia. Faça um conteúdo, viralize, faça esse conteúdo assim que você vai viralizar. Eu tô falando da minha área, tá, gente? Sim. Criar e vive de canal dark e ganha milhões com visualização. Então, aí a galera vai comprando. Ainda mais que hoje em dia tá na era dos produtos baratinhos. Então o cara não percebe, às vezes ele compra um produto de R$17 aqui, outro de 27 ali, outro de 97 aqui, outro de 47 aqui. Quando o cara vira no final do mês, irmão, ele pagou 600, 800 reais. E nunca resolve o problema dele. E não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada. Isso aí. Por quê? Porque como o preço na objeção, esse cara compra e fala o quê? A dopamina ativou, já comprei, então logo Foda-se. depois eu vejo. E não boto em prática. Então, se eu for dar uma dica, na verdade não é dica, né? É o que eu fiz. Execução. A gente tá precisando mais de execução. O pessoal fala criador de conteúdo. Eu acho que poderia até mudar o nome. Executor de conteúdo. Seja um executor de conteúdo. Quer começar? Começa. Faz igual o Igor, pô. O Igor pegou e falou, Celso, vamos fazer. Ele falou, aquele jeito dele falar, né? Vamos fazer, irmão. Quando eu botar. Uma coisa que ele sempre fala, ele fala, um homem, como é que é? Tu fala assim, um homem que tem palavra, como é que é? Tu fala o tempo, sempre usa essa frase, um homem que não dá sua palavra, não volta atrás, um negócio assim. Enfim. A palavra. Como é que é? A palavra e uma pedra lançada tem o mesmo intuito, não tem mais volta. A partir do momento que o homem deu uma palavra, tem que ser cumprida. É isso. A qualquer custo. É isso. Você não é obrigado a falar da palavra, mas A cumprir, você tem que cumprir. É isso. Isso me lembra também uma outra indicação aqui, de um outro livro, que chama-se Os 4 Acordos, ou Os 4 Compromissos em português. Acho que em espanhol é Los 4 Acuerdos. Aí ficou em português Os 4 Compromissos de Dom Miguel Ruiz. É um livro filosófico e tal, né? Dos índios astecas, sei lá. Enfim. Mas qual é a sacada ali? Ele fala sobre os 4 compromissos, que é compromisso que você assume com você mesmo. E adivinha qual é o primeiro compromisso? É bem na pegada do como fazer amigo influenciar a pessoa que tá contigo, né? Sim, tá comigo. Não, tô lendo. Tá, Dani? Tô. Responde aí, Vitor. Me ajuda, me defende. Então, nesse livro ele fala sobre 4 compromissos. Mas o mais importante para essa dica agora é, o primeiro, seja impecável com a sua palavra. É como você falou isso, você falou muito bem. Você não é obrigado a falar. E quando eu digo falar, não é com os outros, não. É com você mesmo. Eu vou fazer. Cara, se você não for fazer, então não fala. Sim. Agora, se falar, cumpra. E aí ele explica todo o processo neurológico da parada. E quando você fala assim pros outros, assim, encontrou alguém na rua. Pô, vamos pra igreja, domingo? Aí tu fica sem graça de falar não pra pessoa, tu fala o quê? Não vou sim, pô. O teu cérebro fala assim, opa, lembra aí que domingo a gente vai pra igreja. Aí chega no domingo você não vai. O cérebro fala assim, ué, mas você falou que domingo é pra igreja? Ué, não vai? Entendi. Então quer dizer que ele fala e não cumpre. Não tem palavra. Então você é um padrão, porque o cérebro busca o quê? Padrão. Vai gravando. Aí tu encontra amanhã com o Igor e fala assim, pô, cara, vai lá no sítio, lá no Chalé das Tocas, propaganda. Chalé das Tocas e tal. Aí tu fala assim, não vou sim, pô. Aí tu não vai. Aí o cérebro de novo, opa. Ele falou que foi, não foi. Mais uma vez, opa, temos um padrão aí. Aí um dia ele fala assim, a partir de segunda-feira eu vou começar a guardar dinheiro. Porque eu quero comprar não sei o que lá. Quando chega na segunda, o teu cérebro fala assim, não precisa, né? Não precisa, porque já tá ele já tá acostumado a falar que não vai. Essa porra mesmo. Vai lá e compra açaí, porra. Isso aí. Tu entendeu, não? Você cria um padrão de auto-sabotagem. É incrível como é que o cérebro funciona, né? Então a dica é essa aí. Execute, fale menos e faça mais. Mas Celso, e a tua mentoria? Que se dane a mentoria, irmão. Mas Celso, como assim? Tu acabou de falar agora? Não, cara. Não é a minha mentoria que vai te salvar. Você pode fazer a mentoria comigo, mas se você não executar, não adianta. Você pode contratar o melhor personal trainer do mundo. Se você não fizer o exercício na hora ali na máquina, ele pode fazer por você. Ele pode te mostrar lá. Igual eu tava na academia hoje, lá o Ricardo lá mostrando lá, é assim que faz, tal, não sei o quê. Mas se eu não sentar lá e sentir a dor, passar pelo processo, ficar lá todo encolhido de noite, tô todo dolorido, na primeira semana, não vai. Sem dor, sem ganho. É o ditado, não é isso? Isso aí. Pra tudo na vida. Então, qual é a minha dica? Começa. Mas Celso, como é que eu começo? É a segunda pergunta. Aí entra a mentoria. Não. Como é que eu começo? Não. Mentoria mais avançada. Como é que eu começo, cara? Identificando demanda e oferta. Qual produto você tem? Você sabe quem é teu público? Começa a falar com ele, pô. Pega o seu celular lá, né? Pega o seu celular
E começa a falar como se fosse uma pessoa. Agora, a dica que eu vou dar é você não fala com todo mundo. Você fala com uma pessoa. Ninguém vê celular, stories coletivo, pô. Eu não chego aqui e falo todo mundo aqui. Aí, chega aí. Vamos ver esses stories aqui junto comigo. É assim? Não, pô. Não tem como. Às vezes você tá do lado da cama com sua esposa, você tá vendo uma coisa e ela tá vendo outra, não é isso? Então pronto, pô. Fale com uma pessoa. E se você puder imaginar essa pessoa na sua cabeça e dar nome pra ela, melhor ainda. Nós temos aqui, por exemplo, a Dani, que é uma empreendedora na área da beleza, né, na ND Revitalize. Olha a propaganda de novo. Olha. ND Revitalize. Se a Dani fosse começar agora, o que eu conselho pra dar era o mesmo. Dani, imagina a mulher que você acha que seria a tua cliente ideal. Tem essa mulher? Outro já atendeu ela? Se você já atendeu ela, melhor ainda. Você tem ela na tua cabeça fresca. Sabe qual é a rotina dela? Se ela é mãe solteira, se não é. Se é casada, se não é. Qual é a média da idade. Dá um nome pra ela. E na hora que você for falar, pensa nessa pessoa e fala com essa pessoa. É uma pessoa. Não é fala galera. Não existe galera. Mas Celso, milhões de pessoas estão vendo meus stories. Tudo bem, mas não é galera. É milhões de pessoas individualmente vendo seus stories. Então é isso aqui, ó. Você aí. Agora, se for um grupo de pessoas e você não quer dar o nome, por exemplo, eu falava com o barbeiro. Sabe como é falar com o barbeiro? Fala, barbeiro. Pronto, se você é barbeiro, automaticamente você vai se identificar. É simples assim, cara. Fala com o seu público aquilo que ele precisa ouvir. Que você quer entregar pra ele. Depois você oferta. O grande problema é que as pessoas já botam na cara. Pizza, R$20. Não. Você não vende a pizza. Você não fala da pizza no conteúdo. Você fala do benefício. Por exemplo, aqui na hora que chegou a pizza, o que eu falei? Quando chegou a pizza, eu falei, olha aí gente, a pizza gostosa, maravilhosa. Não. Eu falei, o quê? Você quer lavar louça da noite? Tá cansada? Quer chegar em casa e fazer jantar? Sério mesmo? Quer fazer? Ou o pessoal começou a falar janta, né? Tu tá cansado, trabalhou o dia inteiro. A maioria da mulherada hoje em dia trabalha junto com o marido aí. Chega em casa com fome, ainda vai fazer janta? Já fica logo arrepiado, fala, eu preciso de uma dessa. Pra quê? Olha aqui, ó. Pronto, a pessoa falou o quê? Cara, é isso que eu quero. Hoje eu não lavo. Exato, tá vendo? Então pronto. Então assim, hoje eu não faço janta. Então assim, você não vende, é o famoso ditado, você não vende a furadeira, você vende o quadro na parede. Então é isso, cara. Então fale com uma pessoa só, vendo o benefício, automaticamente você vai despertar o desejo, né? Atenção, intenção, transformação. Aí, automaticamente, a pergunta que a pessoa vai fazer na cabeça é, quanto é? Esse quanto é vem depois, é por último, é do 1 a 1. Não é na internet. Aí acaba se tornando só um detalhe. Exato. Beleza? É isso aí. Essa é a dica que eu poderia dar para as pessoas. E é isso aí, família. Ó, vocês estão recebendo hoje uma aula gratuita. Vai custar apenas aquele like, tá? Por favor. Compartilha aí para quem quiser aprender também. Já compartilha aí pra galera. E você, né, que se identificou, comenta aí, deixa sua história também nos comentários, né, não, Celso? Isso aí. Então é isso, Celso. Muito obrigado. Lembrar mais uma vez de você aí de casa que está nos assistindo. Se você se identificou com o conteúdo ou lembrou de alguém, daquele amigo que quer começar algum negócio, quer ser empreendedor, já envia esse vídeo para ele, compartilha, comenta e deixa aquele like maroto, né, não para dar força para o nosso podcast. Celso, muito obrigado pela tua presença aqui, irmão, por dividir a tua história com a gente, por abrir teu coração. É um prazer estar com você no ar, né? Você está sempre aqui nos bastidores. Mas é um prazer estar com você no ar aqui. Obrigado, irmão. É isso aí. Eu que agradeço aí o convite também, Igor e Felipe, e pela oportunidade de estar aqui, do outro lado de cá agora, e estar fazendo parte desse projeto aí junto com vocês. Semana que vem ele tá aqui de novo. Só que agora é isso aí, Celso. Obrigado mesmo, tá, meu irmão? De coração, por estar compartilhando essa história maravilhosa, esse aprendizado com a galera aí. E em breve vai estar dando consultoria para muitas das pessoas que estão nos assistindo hoje, tá, irmão? Obrigado mesmo de coração. E é isso aí, família. E nós vamos ficando por aqui. Mais um episódio do Voz da Cidade para você. Tamo junto, família. Valeu. Até o próximo episódio. Até o próximo. Valeu.